Olá, está no ar o painel de notícias. Nesta Semana da Mulher, vamos falar sobre o lançamento de uma ouvidoria que vai tratar as demandas do público feminino. Continue comigo, porque vamos ter muito mais. TRF da Primeira Região lança a Ouvidoria da Mulher. Justiça Federal garante indenização por danos morais a cidadão que teve CPF emitido em duplicidade. No IT Entrevista, a advogada Michele Amorim aprofunda o tema indenização por danos morais. É a partir de agora. Com o objetivo de especializar o recebimento e o tratamento das demandas relacionadas à violência contra a mulher, o TRF da Primeira Região criou o canal Ouvidoria da Mulher, que vai funcionar por meio da Ouvidoria Geral. O lançamento aconteceu na última quarta-feira, 8 de março, e marcou as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. Detalhes com Ana Paula Souza. A solenidade de criação da Ouvidoria da Mulher do TRF1 foi marcada pelo compromisso da magistratura da Primeira Região da Justiça Federal de fortalecer ações de combate à violência contra a mulher. O novo canal foi criado a partir de uma alteração na Resolução 20 de 2022 do TRF1, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria da Justiça Federal. O Núcleo de Apoio à Ouvidoria, que faz a triagem das demandas, vai encaminhar as denúncias de violência contra a mulher à Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual e da Discriminação do Tribunal, que vai trabalhar na solução das questões apresentadas. A presidente da comissão e autora da proposta de criação do novo canal, com base em orientações do Conselho Nacional de Justiça, desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, falou como será o trabalho. É um novo serviço colocado à disposição das mulheres aqui no nosso tribunal, né? Então, aquela mulher que se sinta ameaçada, que sofreu algum assédio, alguma discriminação, tanto assédio moral quanto assédio sexual, e que não se sente à vontade para fazer sua reclamação, a sua denúncia, ela, nesse canal, terá uma privacidade. Em 2022, a Ouvidoria da Justiça Federal da Primeira Região recebeu quase 12 mil chamados. Os pedidos mais frequentes são voltados para questões processuais, mas há também denúncias e pedidos de acesso à informação. A expectativa é que a criação da Ouvidoria da Mulher incentive a denúncia dos problemas enfrentados pelo público feminino por parte de magistradas, servidoras, estagiárias e demais colaboradoras do TRF1. Para usar o novo serviço, as interessadas devem acessar a aba da Ouvidoria, que fica na coluna do lado direito do site do TRF1, clicar em Ouvidoria da Mulher e, em seguida, Formulário. Entre as competências listadas na resolução para a Ouvidoria da Mulher estão encaminhamento às autoridades competentes das demandas recebidas e relacionadas a procedimentos judiciais no que se refere a atos de violência contra a mulher, e informar a mulher vítima de violência os direitos a ela conferidos pela legislação. A diretora do Núcleo de Apoio à Ouvidoria, Rosângela da Cruz, explica como vai funcionar. Esse canal, ele está sendo criado para que seja um ambiente de escuta, um ambiente de acolhimento. Entendemos que será um avanço dentro do tribunal com a criação desse canal, Ouvidoria da Mulher, e estaremos aqui prontos para receber servidoras, prestadoras, estagiárias, enfim, todas as pessoas que por algum momento, por algum motivo, precisarem desse acolhimento. Você já deve ter conhecido pelo menos uma Maria ou um José na sua vida, afinal eles são milhões espalhados pelo Brasil. De acordo com um levantamento feito pela empresa ProScore em 2021, existem milhares de pessoas homônimas, ou seja, que têm o mesmo nome. Maria José da Silva é a campeã. São 78.403 pessoas que possuem este nome e sobrenome. Em segundo lugar, vem Maria Aparecida da Silva, com 53.743 homônimos. E não para por aí. Entre os primeiros nomes da lista, temos mais de 35 mil pessoas chamadas José Carlos da Silva, perto de 29 mil com o nome de João Batista da Silva,
e passam de 20 mil as pessoas que se chamam Antônio Pereira da Silva. E ter uma pessoa com o mesmo nome que o seu pode até gerar situações engraçadas, mas também causar aborrecimentos caso haja alguma fraude. Nesses casos, podem ocorrer problemas com a polícia, a Receita Federal, a Justiça e surgirem cobranças por dívidas que não foram feitas pela pessoa. Uma das formas de diferenciação nesses casos é o cadastro de pessoa física, ou CPF. Mas e se por um equívoco da Receita Federal esse número também for igual? Isso aconteceu com um piauiense e Renato Rosa conversou com o advogado dele, Ricardo Hilton Corrêa dos Santos, para contar como foi. 2 CPFs com o mesmo nome e número de inscrição. Imagine a dor de cabeça para quem teve o documento emitido em duplicidade. O caso ocorreu no Piauí, quando o autor do processo começou a ter problemas e descobriu que havia um homônimo seu na Bahia, com um CPF igual. O advogado dele disse que houve muito transtorno. Ele tinha um PIS/PASEP para receber junto ao banco, que era um direito garantido a ele como trabalhador, e ele não conseguiu ter acesso a esses valores porque o CPF dele, outra pessoa já havia sim beneficiado desse recebimento, uma fraude, na verdade. O piauiense entrou na Justiça Federal com um pedido de indenização. Ao analisar o caso, o juiz reconheceu que ficaram provados no processo a duplicidade indevida do CPF e o saque. O magistrado condenou a União a pagar a indenização por danos morais. No recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a União sustentou que não houve má-fé da Receita Federal ao emitir o CPF em duplicidade e que o autor não demonstrou qualquer dano moral. Alegou que o valor da indenização, fixado pelo magistrado em R$15 mil, seria exorbitante e desproporcional, mas por entender que a Receita Federal foi a responsável pela emissão de um só número de CPF para 2 pessoas com o mesmo nome, a 5ª turma do TRF1 manteve a condenação da União. Ao analisar o recurso, a desembargadora federal, Daniele Maranhão, constatou que o autor comprovou sim os infortúnios sofridos em decorrência do fato. Com relação à indenização, ela ressaltou que os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação devem prevalecer. Assim, consideradas as particularidades do caso concreto, entende-se não haver necessidade de reforma da sentença, no que tange ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais, mostrando-se razoável a condenação da União no quantitativo de R$15 mil, montante semelhante ao fixado por esta Corte para situações semelhantes, afirmou a desembargadora federal. Essa ação ela passa a compor, vamos assim dizer, no histórico, né, da doutrina e da jurisprudência, em que a União ela é responsável por esses dados, ela é responsável quando houver fraude, porque ela que detém, né, o poder e o controle sobre os dados do CPF, né, do Brasil todo, e não os bancos. Então isso aí foi um divisor de águas nesse sentido, né? Porque via de regra naquela época você faria ação de indenização contra a Caixa, né? Então hoje, naquele momento, a gente entendeu que o erro não era da Caixa, o erro era da União. No caso contado na matéria, a indenização por danos morais foi garantida pela Justiça. E o repórter Renato Rosa conversou com a advogada Michele Amorim, especialista no assunto, para trazer mais informações sobre o tema. Bem-vindo ao programa, Michele. Processos relacionados ao CPF, geralmente o autor da ação, tem sucesso no desfecho do caso na Justiça? A gente costuma dizer que é uma causa com bom direito, ou seja, a probabilidade de ganho é muito alta, porque ela vai trazer justamente uma consequência dentro do princípio da dignidade humana, que vai trazer uma sequência de transtornos muito grande para a pessoa que está sofrendo esse problema. E esses problemas são frequentes? Ocorre com uma frequência muito grande.
principalmente agora na época dos bancos digitais, nesse período agora de muita fraude digital, estelionato digital, que a gente vê que os crimes digitais tiveram um plus muito grande pós-pandemia. Então, a gente vê que essa questão de negativação, uso de dados por terceiros também da nossa documentação, nossos dados sensíveis, a facilidade com que se tem acesso a esses dados, que venha a ocorrer uma fraude, uma negativação do seu nome indevida junto ao Serasa, ao SPC. Michele, muita gente tem dúvida, confunde. Explica qual a diferença entre os principais tipos de indenizações. Normalmente as pessoas confundem. O material é justamente ele está linkado muito ao teu patrimônio, né? A valores, a bens, as coisas. E esse material ele pode ocorrer de duas formas. Ou ele é um dano emergente, que é um valor que você deixou de receber, ou um prejuízo que você sofreu, ou um lucro cessante, que é um valor que você vai parar de receber durante aquele período. O dano moral ele é justamente quando ele ofender minha imagem, a minha honra, quando aquilo me agredir de uma forma a ofender meus direitos de personalidade, que é mexer com a minha intimidade, a minha privacidade, a minha imagem, a minha honra. Já o dano estético vai ser sempre quando houver alguma lesão à minha saúde ou à minha integridade física. E parece que a questão do dano moral é mais complexa. A gente não possui no dano moral um critério específico, aquele rol taxativo dizendo isso é tanto, isso é tanto. A gente não tem, como eu costumo dizer, uma tabela dentro do dano moral. Isso não é definido em lei, isso já foi trazido através da jurisprudência, alguns critérios que se estabeleceu para poder se fazer esses cálculos, que é justamente a questão da moderação e da razoabilidade. Tem que ter uma coisa que não seja tão desproporcional esse valor, tem que se observar o grau de culpa do agente que produziu esse dano, é preciso observar também o nível socioeconômico das partes. Um juiz vai ter que fazer essa análise, porque uma coisa também que o juiz vai observar é se aquele valor de dano moral determinado, se ele vai trazer, como é que eu posso dizer, uma experiência que desestimule o ofensor a repetir aquele ato. Muito obrigado, Michele, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez e ficamos aqui de portas abertas e sempre tentando ajudar a esclarecer os direitos. Essa edição vai ficando por aqui e eu, Adriana Dutra, convido você a acompanhar mais novidades no portal do TRF1, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E na semana que vem estou de volta com mais reportagens de Ana Paula Souza e Renato Rosa, produção de Henrique Vileno, operação de áudio Vanessa Miranda, coordenação geral Ivani Moraes. E eu encontro você, ouvinte da Rádio Justiça, na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá!